Há uma verdade espiritual que atravessa toda a Escritura e continua sendo atual para nós. Deus é aquele que traz à existência aquilo que ainda não existe. Essa declaração vai além de uma simples frase bíblica. Ela é um fundamento de fé, um pilar para todo aquele que crê. Porque a vida espiritual não se apoia apenas no que se vê, mas principalmente no que ainda não se enxerga. A fé é justamente essa ponte, a confiança absoluta em algo que ainda não aconteceu, mas que está garantido pela promessa de Deus. O invisível para nós é o campo onde Deus trabalha. O que não existe ainda aos olhos humanos já existe no coração e na vontade dele. Isso significa que a falta, o vazio, a escassez ou a impossibilidade não são limites para o Senhor, mas oportunidades para sua glória se manifestar. O Criador que chama o nada à vida. Gênesis 1 nos apresenta o cenário do nada. A terra sem forma e vazia, trevas cobrindo a face do abismo. Era um quadro de desordem, vazio e ausência. Mas, de repente, a voz de Deus ecoa: haja luz. E a luz passou a existir. Ali, diante do nada, o Criador inaugurou o tudo. Isso nos mostra que Deus não precisa de matéria-prima, não precisa de estruturas humanas ou de condições prévias. Ele cria pela sua palavra. O nada, quando tocado por Deus, se torna plenitude. Essa é a essência do seu poder: trazer vida onde não havia, ordem onde reinava o caos, esperança onde só existia desespero. E da mesma forma que ele fez no princípio, ele continua fazendo hoje. O vazio da sua alma, a falta em sua casa, a dor em seu coração, a ausência de respostas no seu caminho, tudo isso pode se tornar o ponto de partida para o agir criador do Senhor. A história de Abraão, a promessa do invisível. O apóstolo Paulo em Romanos 4:17 declara: Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele fala sobre Abraão, que foi chamado pai de muitas nações quando ainda não tinha sequer um filho. O corpo já amortecido pela velhice, a esterilidade de Sara, tudo apontava para a impossibilidade. Mas o Deus que prometeu é fiel. Abraão escolheu crer contra a esperança. Ele não se prendeu ao que via, mas ao que cria. Ele entendeu que, se Deus disse, ele cumpriria. Essa confiança no invisível foi suficiente para que a promessa se cumprisse. Essa história é um espelho da nossa vida. Muitas vezes, Deus fala sobre algo que ainda não existe. Ele nos promete um futuro, um recomeço, um milagre. Aos olhos naturais, nada confirma essa promessa. Mas a fé nos convida a acreditar no Deus que cria do nada. Quando tudo ao redor diz não. A fé verdadeira se manifesta justamente quando todas as evidências dizem não. Quando o diagnóstico médico é terminal, quando as portas estão todas fechadas, quando não há recursos financeiros, quando o sonho parece morto. É aí que entra a grandeza do Senhor. Ele traz à existência o que não existe. Pense em Lázaro, já no sepulcro há 4 dias. Humanamente, não havia mais o que fazer. Mas Jesus não se limita às circunstâncias. Ele declarou: Lázaro, vem para fora. E a vida voltou onde só havia morte. Esse milagre é um testemunho de que para Deus não existe tarde demais, não existe impossível. A última palavra sempre vem dele. O poder criador da palavra. Deus não apenas promete, ele cria pela sua palavra. Quando ele fala, o nada se curva, o vazio se enche, o impossível se dissolve. A palavra de Deus não é som vazio, é força criadora. Isaías 55:11 declara: Assim é a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso significa que toda promessa de Deus já contém em si a semente da realização. Se ele disse, já está acontecendo, mesmo que ainda não se manifeste aos olhos naturais. A palavra que sai de sua boca é viva, eficaz e criadora. Quando Deus cria caminhos no deserto. A vida cristã nos mostra que muitas vezes Deus nos leva ao deserto. E o deserto é um lugar de ausência de água, de recursos, de caminhos. Mas justamente nesse cenário, ele se revela como aquele que cria o que não existe. O povo de Israel no deserto experimentou isso de forma extraordinária. Água jorrando da rocha, maná caindo do céu, nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite. Caminhos e recursos que não existiam foram criados pelo Senhor. Isso nos ensina que o vazio não é sinal de abandono, mas de oportunidade. O deserto não é o fim, é o palco onde Deus mostra que é capaz de prover do nada. A fé nos chama a olhar além das circunstâncias.
Hebreus 11:1 nos lembra que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Isso significa que quando Deus diz que vai fazer, ainda que nada ao nosso redor confirme, nós devemos crer. Porque a fé não se apoia no visível, mas no caráter fiel de Deus. Crer que Ele traz à existência o que não existe é confiar que, no tempo certo, o invisível se tornará realidade. Mantenha sua visão no invisível, não limite sua fé ao que você vê. Lembre-se, o invisível é o terreno onde Deus trabalha. Declare as promessas, traga para os seus lábios a palavra de Deus. Ao declarar, você se alinha com o poder criador do Senhor. Persevere mesmo no silêncio. Às vezes, parece que nada está acontecendo. Mas é no silêncio que Deus prepara o invisível. Agradeça antes de ver. O louvor antecipado é a prova de que você crê no Deus que traz à existência o que não existe. Compartilhe testemunhos. Sua história pode ser o sinal de fé que outro precisa para acreditar. Exemplos bíblicos. O nada se tornando tudo. A multiplicação dos pães. De 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou milhares. A vara de Moisés. Um simples pedaço de madeira se tornou instrumento de milagres. A viúva de Sarepta. Da farinha e do azeite quase acabando, Deus gerou sustento contínuo. Maria, mãe de Jesus. Do ventre de uma virgem, o Salvador nasceu. Todos esses exemplos nos mostram que, para Deus, não importa a ausência, não importa a limitação. Ele é o Deus que cria. Quando Deus ressuscita sonhos. Muitos carregam dentro de si sonhos que parecem mortos, um ministério que nunca começou, uma família que se desfez, um futuro que parece bloqueado. Mas o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro pode ressuscitar sonhos. O que parece perdido pode voltar à vida. O que parece esquecido pode ser restaurado. O que parece impossível pode se concretizar. Porque Ele é especialista em transformar a ausência em abundância. Descanse no Deus que cria. Deus traz à existência o que não existe não é apenas uma frase bonita, é uma realidade espiritual. É a base da nossa esperança, o motivo pelo qual não desistimos, mesmo quando tudo parece contrário. Se hoje você olha para sua vida e vê vazio, ausência ou impossibilidade, lembre-se, esse é o cenário perfeito para Deus agir. O mesmo Deus que disse haja luz continua falando hoje. Ele pode criar caminhos, abrir portas, restaurar vidas e ressuscitar sonhos. Descanse. Creia. Espere. Porque, no tempo certo, você verá o invisível se tornando realidade diante dos seus olhos.